Sabe aquele tipo de situação que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de falar? Pois é, até hoje. Porque o que aconteceu dentro do Congresso Nacional não foi só mais uma discussão política. Foi um verdadeiro terremoto, um embate que já entrou para a história. E olha, quem viu, entendeu na hora que aquilo ali não era só discurso, era um grito que muita gente segurava há anos. Imagina a cena. De um lado, Nicolas Ferreira, jovem, sem papas na língua, um verdadeiro fenômeno digital, conhecido por não abaixar a cabeça para ninguém. Do outro, José Guimarães, veterano, velho conhecido da política brasileira, nome forte do governo e, sim, eternizado na memória do povo por aquele escândalo, aquele do dinheiro na cueca. Você lembra, né? Agora pensa, esses dois frente a frente, um microfone, câmeras transmitindo ao vivo para o país inteiro e uma pauta explosiva, liberdade de expressão. Mas calma, isso aqui não é só sobre política, é sobre algo que afeta você diretamente. Sobre um limite que, se cruzarem, muda tudo na sua vida. O clima começou tenso, mas o que ninguém esperava é que aquele debate ia virar um verdadeiro campo de batalha. Os celulares estavam em pé, jornalistas segurando o fôlego, dedos prontos para disparar o primeiro tweet. E lá, sentado, blazer alinhado, olhar firme, Nicolas. Silencioso. Mas não era silêncio de medo, não. Era aquele silêncio de quem já sabe exatamente o que vai fazer. De repente, ele se levanta, pega o microfone, respira, olha direto nos olhos da mesa e solta. Sem tremor, sem filtro, sem medo. Nós estamos vivendo um tempo em que discordar virou crime e falar virou ousadia. Isso não é democracia. Isso é medo. O silêncio que veio depois não foi normal. Foi aquele silêncio desconfortável, que gela o estômago. Sabe quando todo mundo percebe que ferrou? Então. Mas ele não parou por aí. Quando parlamentares são presos por opinião, quando jornais são censurados por publicarem verdades inconvenientes, e quando o povo teme mais a toga do que a arma do bandido, alguma coisa está muito errada. José Guimarães, do outro lado, respirava pesado, cruzou os braços, sorriu. Aquele sorriso amargo, sabe? De quem pensa, ele não sabe com quem está mexendo. Ele pede a palavra e vem para cima, seco. Deputado, com todo respeito, aqui não é palanque de rede social. Aqui é uma casa séria. Esse discurso seu, irresponsável, só alimenta o ódio contra as instituições que sustentam a democracia. Pensa que Nicolas ia recuar? Nem por um segundo. O olhar dele não piscava. Ele se inclina levemente para o microfone e responde numa frieza que arrepia. Sabe o que alimenta o ódio, deputado? A censura, a perseguição e a sensação de que, se você ousar falar o que pensa, vai parar atrás das grades. O senhor quer respeito? Então comece. Respeitando o povo que colocou cada um de nós aqui. O plenário simplesmente parou. Uma bomba havia acabado de ser jogada no colo de todo mundo. Guimarães ri. Mas não é riso de quem está ganhando, não. É aquele riso nervoso, de quem percebeu que está levando uma invertida pública transmitida ao vivo, para o país inteiro. E ele solta. O senhor está flertando com o caos, deputado. Democracia não se faz com frasezinha de efeito para TikTok. Se faz com responsabilidade. Nicolas nem pisca. Sabe o que ele responde? O que destrói a democracia não é a juventude ousada, é a velhice acomodada, é quem acha que o poder nasce dentro de gabinete, e não na rua, não no povo. Pá! Mais uma. O povo que assistia, do lado de fora, no celular, no trabalho, na sala de casa, já começava a disparar prints, vídeos, memes, cortes, as hashtags explodindo. Nicolas Viz Guimarães. E se você acha que acabou, não acabou. A coisa ficou ainda mais tensa.
Guimarães não aguentou. Perdeu o tom. Partiu. Pro ataque pesado. O senhor tá usando o seu mandato para desacreditar a Justiça, o Supremo, o Ministério Público. O que o senhor quer, deputado? O caos? O retorno dos porões da ditadura? A palavra ditadura caiu no plenário como dinamite. Alguns gritaram. Outros levantaram da cadeira. O mediador tentou pedir ordem. Tentou. Porque ali, naquele momento, Brasília virou arena. E então, Nicolas solta uma das frases mais pesadas de toda a manhã. Eu quero exatamente o contrário, deputado. Eu quero liberdade. Liberdade para discordar, para criticar, para denunciar abuso, mesmo quando esse abuso vem de quem veste toga ou paletó. Democracia sem crítica. É só um teatro bem ensaiado. E eu não fui eleito para aplaudir. Fui eleito para falar o que muita gente tem medo de dizer. As redes sociais pegaram fogo, os vídeos subindo no X, no Instagram, no TikTok, as manchetes surgindo em tempo real. O dia em que o jovem calou o sistema. E, para piorar pro lado do veterano, José Guimarães ficou sem resposta. Respirava fundo, olhava pro microfone, pro vazio, pro chão, como quem pensa, o que eu faço agora? Mas, claro, ele tentou reagir. O senhor representa o atraso. Isso não é coragem, é arrogância. É desrespeito às instituições e ao Estado de Direito. Sabe o que Nicolas fez? Ele não gritou, não perdeu a calma. Ele deu um passo para frente, ergueu o microfone devagar, como quem levanta uma espada, e falou. Arrogância é achar que meia dúzia de ministros podem mandar mais do que 200 milhões de brasileiros. Arrogância é censurar jornalista, é prender parlamentar sem julgamento. Eu não sou o atraso, eu sou o incômodo. E se incomoda, é porque eu tô tocando numa ferida que vocês se recusam a tratar. E quando parecia que não dava para ficar mais tenso, Nicolas manda a frase final. Aquela que virou corte, virou trend, virou história. O problema não é criticar as instituições. O problema é quando as instituições acham que estão acima da crítica. O mediador cortou o som. Parlamentares gritavam, uns pedindo ordem, outros berrando. Falou a verdade! Era o caos. Ao vivo, Brasília pegando fogo. E o povo, assistindo tudo, sem piscar. E sabe o que isso muda na sua vida? Que sim, isso te afeta diretamente. Porque se falar virou crime, amanhã quem não vai poder falar é você. Quando se normaliza censura, perseguição e silêncio, não importa se você é de direita, de esquerda ou de Marte, uma hora batem na sua porta. Então eu te pergunto, você concorda com essa decisão? Se você estivesse no lugar deles, o que faria? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber sua opinião porque, meu amigo, isso aqui só tá começando. Se isso te chocou, imagina o que vem por aí. Se inscreve e ativa o sininho.